Capítulo 2. A crua realidade dos fatos. Logo, milhões de habitantes da África, Ásia e América Latina podem morrer de fome. O gás que atiram os sprays pode acabar radicalmente com o ozônio da atmosfera terrestre. Alguns sábios prognosticam que para o ano de 2000 se esgotará o subsolo do nosso globo terrestre. As espécies marítimas estão morrendo devido à contaminação dos mares. Isto já está demonstrado. Inquestionavelmente, ao passo que vamos para finais deste século, todos os habitantes das grandes cidades deverão usar máscaras de oxigênio para defender-se do fumo. Ao continuar a contaminação em sua forma alarmante atual, antes de pouco tempo, já não será possível comer peixes. Estes últimos vivendo na água assim, totalmente contaminada. Serão perigosos para a saúde. Antes do ano 2000, será quase impossível encontrar uma praia onde alguém possa banhar-se com água pura. Devido ao consumo desmedido, à exploração do solo e do subsolo, logo as terras já não poderão produzir os elementos agrícolas necessários para a alimentação das pessoas. Animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ao contaminar os mares com tanta imundície, envenenar o ar com a fumaça dos carros e de suas fábricas e destruir a terra com suas explosões atômicas subterrâneas e abuso dos elementos prejudiciais para a crosta terrestre, é claro que submeteu o planeta Terra a uma longa e espantosa agonia que indubitavelmente terá que concluir com a grande catástrofe. Dificilmente o mundo poderá cruzar o umbral do ano 2000, já que o animal intelectual está destruindo o ambiente natural a 1000 por hora. O mamífero racional, equivocadamente chamado homem, está empenhado em destruir a Terra, quer torná-la inabitável e é óbvio que está logrando. Quando aos mares se refere, é ostensivo que estes foram convertidos por todas as nações em uma espécie de grande lixeira. 70% de todo o lixo do mundo está indo a cada um dos mares. Enormes quantidades de petróleo, inseticidas de toda classe, múltiplas substâncias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes e etc. estão aniquilando a todas as espécies vivas do oceano. As aves marítimas e o plâncton, tão indispensável para a vida, estão sendo destruídos. Inquestionavelmente, a aniquilação do plâncton marítimo é de uma gravidade incalculável, porque este micro-organismo produz 70% do oxigênio terrestre. Mediante a investigação científica, se pode verificar que já certas partes do Atlântico e do Pacífico encontram-se contaminadas com resíduos radioativos, produto das explosões atômicas. Em diferentes metrópoles do mundo, e especialmente na Europa, a água doce bebe-se, elimina-se, depura-se e logo se bebe novamente. Nas grandes cidades supercivilizadas, a água que se serve às mesas passa pelos organismos humanos muitas vezes. Na cidade de Cúcuta, fronteira com Venezuela, República da Colônia, América do Sul, os habitantes se veem obrigados a beber as águas negras e imundas do rio que carrega todas as porcarias que vêm da Pamplona. Quero referir-me de forma enfática ao rio Pamplonita, que tão nefasto foi para a Pérola do Norte, Cúcuta. Afortunadamente, existe agora mais outro aqueduto que abastece a cidade, sem que por isso deixe de beber as águas negras do rio Pamplonita. Enormes filtros, máquinas gigantescas, substâncias químicas, tratam de purificar as águas negras das grandes cidades da Europa. Mas as epidemias continuam
propagando-se com essas águas negras imundas que tantas vezes passaram pelos organismos humanos. Os famosos bacteriologistas encontraram na água potável das grandes capitais toda a classe de vírus, colibácilos, patógenos, bactérias da tuberculose, tifo, varíola, larvas e etc. Embora pareça incrível, dentro das mesmas plantas de água potável de países da Europa, encontrarem vírus da vacina da poliomielite. Além disso, o desperdício de água é espantoso. Cientistas modernos afirmam que para o ano de 1990, o humanoide racional morrerá de sede. O pior de tudo isto é que as reservas subterrâneas de água doce encontram-se em perigo devido aos abusos do animal intelectual. A exploração sem misericórdia dos poços de petróleo continua sendo fatal. O petróleo, que é extraído do interior da Terra, atravessa as águas subterrâneas e as contamina. Como sequência disto, o petróleo tornou impotáveis as águas subterrâneas da Terra durante mais de um século. Obviamente, como resultado de tudo isto, morrem os vegetais e até multidões de pessoas. Falemos agora um pouco sobre o ar, que é tão indispensável para a vida das criaturas. Com cada aspiração e inalação, os pulmões tomam meio litro de ar, ou seja, uns 12 metros cúbicos por dia. Multiplica-se dita quantidade pelos 4.500 milhões de habitantes que possui a Terra, e então teremos a quantidade exata de oxigênio que diariamente consome a humanidade inteira, sem contar com o que consomem todas as outras criaturas, animais que povoam a face da Terra. A totalidade do oxigênio que inalamos encontra-se na atmosfera e se deve ao plâncton que agora estamos destruindo com a contaminação e também à atividade fotossintética dos vegetais. Desgraçadamente, as reservas de oxigênio já estão se esgotando. O mamífero racional, equivocadamente chamado homem, mediante suas inumeráveis indústrias, está diminuindo de forma contínua a quantidade de radiação solar, tão necessária e indispensável para a fotossíntese. E é por isto que a quantidade de oxigênio que as plantas produzem atualmente é agora muitíssimo menos que no século passado. O mais grave de toda esta tragédia mundial é que o animal intelectual continua contaminando os mares, destruindo o plâncton e acabando com a vegetação. O animal racional prossegue destruindo, lamentavelmente, suas fontes de oxigênio. O smog que o humanoide racional está expulsando constantemente ao ar, além de matar, põe em perigo a vida do planeta Terra. O smog não só está aniquilando as reservas de oxigênio, mas, além disso, está matando as pessoas. O smog origina enfermidades estranhas e perigosas, impossíveis de curar. Isto já está demonstrado. O smog impede a entrada da luz solar e dos raios ultravioletas, originando, por isso, graves desordens na atmosfera. Vem uma era de alterações climáticas, glaciações, avanço do gelo polar para o Equador, ciclones espantosos, terremotos e etc. Devido não ao uso, senão ao abuso da energia elétrica no ano 2000, haverá mais calor em algumas regiões do planeta Terra e isto coajudará no processo da revolução dos eixos da Terra. Logo, os polos serão constituídos no equador da Terra e este último se converterá em polos.
O desgelo dos polos começou e um novo dilúvio universal, precedido pelo fogo, se avizinha. Nas próximas décadas, se multiplicará o dióxido de carbono. Então, este elemento químico formará uma grossa capa na atmosfera da Terra. Tal filtro ou capa absorverá lamentavelmente a radiação térmica e atuará como uma estufa de fatalidades. O clima da Terra se tornará mais quente em muitos lugares e o calor fará fundir o gelo dos polos, subindo por tal motivo o nível dos oceanos escandalosamente. A situação é gravíssima. O solo fértil está desaparecendo e diariamente nascem 200.000 pessoas que necessitam de alimento. A catástrofe mundial de fome que se avizinha será certamente pavorosa. Isto está já às portas. Atualmente estão morrendo 40 milhões de pessoas anualmente de fome, por falta de comida. A industrialização criminal dos bosques e a exploração desapiedada de minas e petróleo estão deixando a Terra convertida em um deserto. Se é certo que a energia nuclear é mortal para a humanidade, não é menos certo que atualmente existem também raios de morte, bombas microbianas e muitos outros elementos terrivelmente destrutíveis, malignos, inventados pelos cientistas. Inquestionavelmente, para conseguir a energia nuclear, são requeridas grandes quantidades de calor, difíceis de controlar e que em qualquer momento podem originar uma catástrofe. Para lograr a energia nuclear, são requeridas enormes quantidades de minerais radioativos, dos quais só se aproveita uns 30%. Isto faz com que o subsolo terráqueo se esgote rapidamente. Os desperdícios atômicos que ficam no subsolo resultam espantosamente perigosos. Não existe lugar seguro para os desperdícios atômicos. Se o gás de um depósito de lixo atômico chegasse a escapar, ainda que só fosse uma mínima porção, morreriam milhões de pessoas. A contaminação de alimentos e água traz alterações genéticas e monstros humanos, criaturas que nascem deformadas e monstruosas. Antes do ano de 1999, haverá um grave acidente nuclear que causará verdadeiro espanto. Certamente a humanidade não sabe viver. Se degenerou espantosamente e, francamente, se precipitou no abismo. O mais grave de toda esta questão é que os fatores de tal desolação, quais são? Fomes, guerras, destruição do planeta Terra em que vivemos e etc. Estão dentro de nós mesmos. Os carregamos em nosso interior, em nossa psique.